Sabe aquelas perguntas que a gente carrega pela vida toda? E aquelas que, de repente, a gente descobre que a resposta já estava lá o tempo todo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num texto antigo, lá do profeta Miqueias, que toca no fundo de uma dessas questões. Uma questão que é universal e, nossa, super atual. E a grande pergunta, no fim das contas, é essa, né? O que Deus realmente quer da gente? O povo na época de Miqueias estava no meio de uma crise e se perguntava a mesma coisa. Como é que a gente agrada a Deus? Será que precisa de sacrifícios maiores, ofertas mais impressionantes? É uma pergunta que, vamos combinar, a gente se faz até hoje. A nossa inclinação, né, tanto naquela época quanto agora, é pensar em performance, em rituais, em gestos grandes para impressionar. Mas a resposta de Deus vem e corta tudo isso. Ele não está atrás de rituais vazios. Ele quer um coração que está em sintonia com ele. A resposta, na verdade, aponta para dentro, não para fora. E aqui está o ponto central de tudo. O profeta Miqueias vai direto ao que importa. Deus não quer performances. Ele quer o nosso coração. O que ele quer não é algo que a gente faz, mas quem a gente é, transformados pela graça dele. E essa ideia é a base para tudo que a gente vai ver a seguir. Ok, então, como é que se parece um coração transformado na prática? A primeira resposta é essa: praticando a justiça. É aqui que a fé sai do campo das ideias e vira ação de verdade, sabe? A gratidão a Deus precisa aparecer numa vida correta, porque no fundo, uma fé que não vira justiça é só conversa, né? Mas que justiça é essa? Não é só sobre seguir um monte de regras, não. A justiça que a Bíblia fala é bem mais profunda. É como um reflexo do próprio jeito de Deus ser. É viver com generosidade, com honestidade, com integridade. A gente não faz isso para merecer algo de Deus, mas como uma resposta, sabe? Uma resposta de amor a esse Deus justo que nos amou primeiro. Olha que poderosa essa conexão entre graça e ação. A experiência de receber a graça de Deus, isso transforma a gente por dentro. Para Deus não existe essa separação entre piedade e ética, ou entre oração e compaixão. É tudo junto. Quando a gente entende de verdade o tamanho do perdão que recebeu, fica impossível continuar indiferente à injustiça que a gente vê por aí. E essa justiça, que brota da graça, já nos leva para o segundo ponto, que é ainda mais profundo. Depois de praticar a justiça, o chamado é para amar a misericórdia. Pensa bem, se a justiça é o que a gente faz no mundo, amar a misericórdia é o porquê a gente faz, é a motivação do coração, é literalmente a linguagem da gratidão. Só que aí, o profeta faz uma distinção que, olha, muda tudo. Não é só sobre fazer o bem, não é só praticar a bondade por dever, sabe? Tipo, tenho que fazer. Não, tem algo muito mais profundo que Deus espera de um coração que é grato. É preciso amar fazer isso. É preciso amar ser misericordioso. A fé verdadeira não age por obrigação, mas porque tem prazer em fazer o bem. A motivação do coração, entende? É tão importante quanto a ação. É aquela virada de chave do eu tenho que pro eu quero. Tá, mas como é esse tal de amar a misericórdia no dia a dia? Bom, é ter sempre na memória a graça que a gente recebeu. É tentar imitar o jeito de Deus que podia julgar todo mundo, mas escolheu perdoar. É tratar os outros com o mesmo cuidado que a gente foi tratado. No fim das contas, é como aprender a falar a língua do coração de Deus. E agora a gente chega no ponto alto, no clímax do que Miqueias está revelando. É o que sustenta tudo, a justiça, a misericórdia, tudo. Andar humildemente com o teu Deus. A gente falou da ação, falou da motivação, agora vem o relacionamento. Esse é o grande objetivo. Deus não quer ritual, ele quer se relacionar. Ele não quer sacrifício, que é a nossa presença. Mas o que é isso, andar com Deus? Vamos pensar nisso. Primeiro, é uma caminhada, não é uma corrida. Deus não está preocupado com a sua velocidade, ele quer a sua companhia. Segundo, não é andar lado a lado, como se a gente fosse igual a ele. É andar na dependência dele. E terceiro, quem dá o ritmo é a graça paciente de Deus. Ou seja, quem anda com ele não precisa ter pressa, não precisa provar nada para ninguém. A palavrinha-chave aqui é humildemente. E olha, humildade aqui não é fraqueza, não é se sentir pequeno, é ter lucidez. É ter clareza, sabe? A clareza de que, sem Deus, a gente não dá um passo seguro. A pessoa que é grata de verdade não se exibe, ela se apoia, ela depende. Aí a gente ouve tudo isso. Praticar a justiça, amar a misericórdia, andar com humildade. E a pergunta que vem na cabeça é, tá, mas
Como? Como é que alguém consegue viver desse jeito? A resposta para essa pergunta é, talvez, o segredo mais incrível da graça. É que a grande verdade por trás de tudo é esta: Deus nunca exige o que Ele mesmo não nos dá. Ele nunca pede algo sem antes nos dar a capacidade para fazer. O pedido dele já vem com o poder dele junto. E, nossa, isso muda tudo. E aqui está o coração de tudo. Esse convite para praticar a justiça, amar a misericórdia e andar com humildade não é um peso, é um presente. Deus está nos convidando a viver aquilo que a graça dele já tornou possível dentro da gente. Ele não está lá na frente, na linha de chegada, esperando a gente chegar. Não, ele está caminhando junto, dando a força a cada passo. E é assim que a gratidão deixa de ser só um sentimento e vira um jeito de viver. Ela aparece numa justiça que serve de verdade, numa misericórdia que perdoa sem guardar rancor e numa humildade que caminha sempre dependendo de Deus. Essas três coisas não são uma lista de afazeres, entende? São um reflexo de um coração que é de fato grato. E com o tempo, essa gratidão vai amadurecendo. Ela vai além de um simples obrigado pelas coisas que a gente ganha. A fé madura, de verdade, encontra maior alegria na honra de poder refletir, mesmo que de um jeito todo nosso e imperfeito, o caráter e o coração do próprio Deus. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Quando a justiça, a misericórdia e a humildade viram um reflexo natural do nosso coração, a gratidão deixa de ser só uma palavra bonita. A questão que fica no ar é: será que a nossa gratidão já se tornou o nosso jeito de viver?